Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Para nós é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube da Demococa MSBC. Queridos, estamos dando continuidade no nosso fórum, debaixo do seguinte tema: o papel da igreja na sociedade atual. Hoje estaremos no segundo bloco deste fórum. Para você que esteve acompanhando na semana passada o primeiro bloco, nossos irmãos entrevistados que estão na nossa mesa, eles apresentaram as problemáticas e os temas. A nossa irmã Andréia, que é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério São Bernardo do Campo, casada, mãe de uma linda filha, que é conselheira de adolescentes da CEPADESB, habilitação plena para o magistério, licenciada em pedagogia, pós-graduação em educação, tudo isso pelo Instituto Superior de Mococa, também pós-graduação em neuropsicopedagogia institucional e clínica pela instituição de ensino FACAB. A nossa irmã que está na área de pedagoga há 22 anos, na rede municipal de ensino, ela fez aqui a sua introdução baseado no tema o papel da igreja como agente educadora. Também esteve conosco, que também estará dando continuidade nesse bloco, o nosso irmão presbítero Josivaldo Teixeira, que serve a Deus como presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Nosso irmão Josivaldo, casado, pai de 3 filhos, graduado em psicologia pela Universidade Paulista, está graduando em filosofia também pela Universidade Paulista, alagoano, atualmente também professor da FATEBN e psicólogo clínico. Nosso irmão psicólogo Josivaldo Teixeira esteve desenvolvendo a sua parte introdutória debaixo do tema o papel da igreja no contexto da saúde emocional. Também esteve conosco na semana passada e continua em nossa mesa o nosso irmão presbítero José Alberto Nunes, que serve a Deus como presbítero aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Nosso irmão José Alberto, casado, pai de 3 filhos, graduado em matemática com licenciatura plena pela Faculdade AMB, Morumbi, graduado em ciências jurídicas, em direito pela Universidade Paulista, pós-graduado em direito penal e processo penal, atualmente servidor público federal na Justiça Eleitoral há 22 anos e pernambucano. Queridos, no bloco anterior, nossos irmãos estiveram apresentando o cenário atual que nós estamos vivendo. Estamos em época de pandemia causada pelo coronavírus e dentro desta pandemia, muitas problemáticas têm surgido e temos enfrentado. E pensando em como lidar com isso, como a Igreja de Cristo enfrentar e passar por esta pandemia que nós estamos vivendo, nós desenvolvemos este fórum. E hoje nós estaremos passando para os nossos irmãos perguntas, questões, acerca daquilo que eles já falaram no bloco anterior. Se você não assistiu ao bloco anterior, faça isso. Assista ao bloco anterior, acesse lá no nosso canal do YouTube, compartilhe o link, compartilhe em suas redes sociais, no seu Facebook, no Instagram e dê continuidade neste bloco atual, o segundo bloco deste nosso fórum. Nosso irmão presbítero, psicólogo Josivaldo Teixeira. O senhor no bloco anterior, no primeiro bloco, com muita maestria, tratando acerca do papel da igreja no contexto da saúde emocional, abordou o tema da síndrome do pânico. Estamos vivendo dias de pandemia. O cenário atual é muito triste. Estamos vendo pessoas sendo dominadas pela síndrome do pânico, outros apenas com ataques de pânico. E a pergunta que eu deixo para o senhor é a seguinte: o que fazer? Como sair? Como vencer esta síndrome? Eu me lembro que o senhor disse que o gatilho para a síndrome do pânico ou ataques de pânico está no nosso pensamento, pensamentos negativos. Então, qual seria o meio, a solução para nós vencermos
Lembrando que, devido à pandemia, nós estamos enfrentando várias fake news, vários noticiários negativos, informações mentirosas. E isso tem causado transtorno em muitas pessoas que não têm sabido como lidar com a situação. Então, você na sua área, como psicólogo, quais os conselhos, instruções você poderia estar deixando para nós, para pessoas que estão enfrentando a síndrome do pânico, onde buscar ajuda, quando buscar ajuda e o que fazer? Com a palavra. Olha, é uma pergunta bem interessante, mas também eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, mais uma vez. Agradecer a mesa aqui aos meninos, o Lucas e todos da organização. Deixando claro, presbítero Lucas, que não é fácil porque quando a pessoa não tem um problema, ele acha que o outro está passando uma coisa simples. Isso aí é simples de sair. Não vou dizer que seja tão simples, mas você me fez a pergunta como sair. Veja bem, em primeiro lugar, a coisa mais difícil às vezes que é o próprio paciente, ele saber que ele tem um transtorno e ele precisa de ajuda. Se ele descobrir que eles têm uma dificuldade, uma síndrome, ele tem um probleminha que ele precisa de ajuda, já é um meio caminho andado, tá? Ele precisando de ajuda, ele fala, bom, a quem que eu vou recorrer a quem? Quem tem a síndrome do pânico, é fundamental que ele procure um psicólogo. O psicólogo vai entrar com a psicoterapia. Dependendo da situação, se de repente ele tem um psiquiatra, um médico, ele procure o seu psiquiatra. O psiquiatra vai entrar com a medicalização, com a medicamentosa. Tá? Só que, deixando claro que quem está passando por um problema desse, a síndrome do pânico, geralmente eles têm medo de tomar o remédio. Por quê? Ele fala assim, eu não vou tomar o remédio porque se eu tomar remédio, esse remédio vai me fazer mal. Tá? Mas, pensando positivamente, em primeiro lugar, ele descobriu que ele está com problema. Ele procurou ajuda e ele vai tentar eliminar esses pensamentos negativos. E se ele não quer procurar ajuda, fica muito difícil quem tem uma síndrome do pânico e se sair de uma situação dessa sem a ajuda de um profissional. Fica um pouco difícil, tá bom? Então, descobriu que tem um problema, precisa de ajuda, vai pelo menos, se ele não quer procurar ajuda, mas tenta descobrir de onde que surgiu, como que surgiu, onde aconteceu aquilo. Se ele descobrir aonde aconteceu o problema, já fica mais fácil. Bom, opa, aconteceu aqui, surgiu aqui, tá bom? Excelente. Psicólogo Josivaldo, qual a diferença entre a síndrome de pânico para o ataque de pânico? E também, quais os sintomas mais clássicos de uma síndrome de pânico? Ótima, excelente pergunta, porque o ataque de pânico, é muito interessante essa pergunta, porque o ataque de pânico, gente, quase todas as pessoas têm ataque de pânico. Vou falar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Mas eu quero comprar o carro, mas o meu salário não dá, mas eu quero comprar um carro. E o que eu vou fazer? O que acontece? Excesso de ansiedade. Isso chama-se ataque de pânico. Isso não é uma síndrome do pânico. Tá? Eu vou passar no vestibular, eu tenho que estudar, eu tenho que acontecer. Esse excesso de ansiedade tem um ataque do pânico. Esse ataque do pânico vai ter um suor frio, sudorese, vontade de ir ao banheiro, palpitação. Realmente a pessoa chega até a ver a roupa de tão coração, o batimento aumenta, batimento cardíaco. Isso é o ataque de pânico. Já a síndrome do pânico é causada por interpretações errôneas e catastróficas em reação naturais do corpo. Tá? Isso sai do pensamento, isso sai do cérebro e vem para o corpo. O organismo é como se ele tivesse assim, eu não estou aguentando mais, eu preciso de ajuda. Tá? Eu preciso de ajuda. E deixando claro aqui, que isso é causado, essa pergunta que você me fez, isso é causado pelas 3 substâncias químicas. Tá? Qual que são as substâncias químicas? A noradrenalina, a serotonina e o ácido gama-aminobutírico. São
principais neurotransmissores envolvidos no controle da ansiedade no cérebro e faz com que o mecanismo de alerta seja ativado. Então, aí sim, aí já está a síndrome do pânico instaurada no paciente. Então, é um pouco mais difícil de se sair, mas nada é impossível. Se ele começar a eliminar esses pensamentos negativos, tá? Porque quem tem a síndrome do pânico, ele só pensa no pensamento, ele só tem aquele pensamento, aquela linha de raciocínio, aquela ideologia negativa. Por exemplo, eu não vou conseguir porque tantas pessoas vão morrer, né? Porque está acontecendo... Não, por que ele não procura os pensamentos positivos? Tá bom? Entendeu, mais ou menos? Entendi claramente. Lembrando que se você percebeu que você está enfrentando um desses sintomas, procure ajuda o mais rápido possível. Não permita que de um simples ataque de pânico, né, isso venha a se transformar em uma síndrome de pânico. Eu quero que abrir o espaço para os nossos irmãos que também estão compondo a mesa, nossa irmã Andréia, para estar fazendo alguma pergunta ao nosso irmão Josivaldo, a senhora como educadora, uma pergunta, uma colocação, um complemento. À vontade com a palavra. A paz do Senhor a todos, é um prazer novamente estarmos aqui, dando continuidade ao nosso fórum. Desde já eu agradeço aos meus irmãos que acompanham a mesa juntamente comigo e a todos os organizadores deste projeto. Olhando, né, tendo um olhar pedagógico diante da fala do nosso irmão, muito bem explicada sobre o ataque de pânico, a síndrome do pânico, eu acho importante fazer uma observação quanto às crianças que estão conosco lá na nossa casa, tá? Se a criança está envolvida nessa família, que porventura está sentindo esses sintomas, que porventura já sabe que esses transtornos começaram a aparecer, então nós temos que olhar para as crianças para poupá-las, né? Vamos brindar as crianças de todos esses sentimentos, como já foi dito aqui, são sentimentos negativos que trazem energias negativas. E neste momento que nós estamos enfrentando agora, nós precisamos poupar as nossas crianças. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar as crianças longe, se possivelmente longe desses problemas, para assim garantir que elas passem por esse momento de uma maneira mais saudável e mais tranquila. É importante a gente prestar atenção e não levar os problemas dos adultos para as crianças. Né? Vamos fazer esse exercício, vamos nos organizar de que os nossos problemas, eles são os nossos problemas. E na maneira de lidar com a criança, nós não precisamos levar isso para as crianças. Vamos poupar as crianças neste momento. Deus abençoe, irmã Andréia. Vocês acham que a exposição, a mídia, redes sociais, que todos temos acesso hoje, a televisão, os noticiários, nós estamos sendo bombardeados 24 horas pelos noticiários, ainda mais nesse cenário atual de pandemia que nós estamos enfrentando. Vocês acham que a exposição contínua, exagerada, na televisão, a internet, está prejudiciando nossas crianças, nossos filhos, a todas as pessoas, né? José Alberto, qual a sua visão, sua opinião sobre isso? Boa noite, obrigado pela participação. Quero agradecer e cumprimentar os meus companheiros aqui de bancada aqui. A informação, de um modo geral, ela é importante, mas quando ela passa a ser veiculada de forma contínua e até de forma amedrontadora, não é muito bom. No meu ponto de vista, não é bom. A gente precisa se manter informado, ser educados, manter as cautelas, como é exposta pela sociedade, pela legislação pátria, de uma forma geral. Mas se começar a bombardear muito, acaba caindo na síndrome, como o nosso companheiro Josivaldo falou. Foi muito bem esclarecedora a sua colocação. No meu ponto de vista, muita informação, e da forma que está sendo veiculada, é prejudicial, sim. Só inteirando que, muito boa a explicação dos dois companheiros aqui, os colegas, a síndrome do pânico, ela causa mais em mulheres, tá? E acima dos 30 anos. Não é que criança não tenha, tem, mas é bem, tá? A síndrome do pânico ataca mais em mulheres e acima dos 30 anos. Pode ter, sim,
de 20 anos, mais novas. Primeiro, a questão da mídia, ela tem a sua influência por causa da histeria. Mas por que as crianças até um pouco menos? Porque as crianças quase não assistem um jornal. Esse ataque na criança é diferente. Eles tentam atacar a criança, infelizmente, eu tenho que falar isso, de uma maneira em desenho, em outros tipos de informações, tá? Porque a informação do jornal, quem assiste mais são pessoas adultas, tá bom? Presbítero Josivaldo, além da síndrome do pânico, ataque de pânico, o senhor, na sua área, que outras doenças têm surgido ou têm assim, ganhado mais força agora devido a essa pandemia? Além, é claro, da síndrome do pânico, que penso eu comigo que é a que está mais se alastrando, ganhando força. Mas, além da síndrome do pânico, que outras doenças psicossomáticas, emocionais, têm surgido nas pessoas? Olha, ótima pergunta também, por quê? Essa situação que está acontecendo aí, veja bem, ela traz um problema emocional muito grande nas pessoas, tá? Principalmente, de novo, na parte feminina. Mas fala, por que na parte feminina? Por causa dos ciclos. Quantos ciclos tem a mulher? Primeiro o ciclo menstrual, o ciclo da gestação, o ciclo da amamentação, o ciclo da menopausa, tá? E tem causado muitos problemas psicológicos, como a depressão, tá? A depressão judia, porque quando a mulher começa a olhar o esposo preocupado, às vezes ela se fecha, tá? Ela fica quieta, mas ela sabe da responsabilidade dentro de casa. Então, deixando bem claro, vamos se preparar, porque esse cenário que está aí pode trazer um problema gravíssimo pós-pandemia. Isso é notório, tá? Vamos se preparar para que isso não venha a acontecer, mas geralmente não tem como escapar disso. Então a gente tem que se preparar, sabendo que traz um problema gravíssimo pós-pandemia. Deus abençoe, Deus abençoe. Olha só, eu falando como pai, eu tenho em casa a pequenina Helena, está com 4 anos de idade, já no próximo mês de julho, estará completando 5 anos de idade. Irmã André, dirigindo agora a pergunta à senhora, para nós pais, nesses dias de pandemia, nós estamos vivendo com isolamento social. Eu gostava muito dos finais de semana, nas horas vagas, de estar levando a minha filha no parquinho, no parque público, em uma praça, para estar se divertindo, passando as horas. Crianças têm muita energia para ser queimada, para ser gasta. E agora nós temos que ficar dentro de casa, dentro dos nossos lares, para evitar o contágio com essa doença terrível que está se alastrando em todo o nosso mundo. Então, que conselhos a senhora nos daria? Já eu querendo ouvir esses conselhos como pai, como nós lidar com os nossos filhos em nossos lares, em nossas casas, como a gente filtrar as informações que estão chegando até os nossos filhos. Essa pergunta também é uma pergunta muito excelente, né? Muitos pais estão passando por esse momento e fazendo também essas perguntas. Bom, nós temos lá na nossa casa as nossas crianças, os nossos filhos, e eles estão a par de tudo que está acontecendo. Eles são pequenos, mas eles são uma esponja. Eles sabem que está acontecendo alguma coisa, que está tudo muito diferente, que tinha pais que tinham uma vida ativa, mães que tinham uma vida ativa e que hoje estão em casa. Então, mudou toda essa rotina da família para essa criança agora. E o que nós temos que fazer? Novamente eu digo, nós vamos cuidar das informações que nós estamos fazendo chegar até os nossos filhos. Eles sabem que eles não estão indo para a escola por causa do motivo do coronavírus. Mas nós não vamos fazer isso aumentar ainda mais o problema. Nós vamos explicar para eles o que é que está acontecendo, que agora é o momento de se afastar, de se cuidar, que agora é o momento de cada um ficar na sua casa e que nós também estamos dentro da nossa casa. Então, a família ela precisa se organizar para essa rotina, ela precisa ter esse planejamento, ela precisa conversar. O diálogo é muito importante na educação. E as crianças, eles aprendem muito com o nosso exemplo. É mais com o nosso exemplo do que com aquilo que a gente fala. Então, eles estão vendo muito o que a gente faz. Então, o que nós vamos fazer? A pandemia chegou, tá? É um momento difícil para todos, sim.
Mas, por exemplo, pais que tinham uma vida ativa, que saíam 7 horas da manhã, voltavam às 7 da noite, que saíam às 8 da manhã, voltavam às 5 da tarde, agora estão tendo um tempo a mais com as suas crianças. Então, vamos aproveitar este momento. A situação está difícil? Tá. Mas nós vamos aproveitar este momento, nós vamos passar para as nossas crianças atividades pedagógicas. É um momento de, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente começar até a fazer aquilo que é tão importante, que eu não tinha tempo de fazer antes. Pegar o meu filho no colo, jogar uma bola com ele, brincar de boneca com ela, fazer uma comidinha com ela. As atividades que vêm chegando da escola, fazer isso não ser pesado para as crianças. Vamos fazer a sua tarefa agora, tenha tranquilidade neste momento. Nós sabemos que você, enquanto pai, enquanto mãe, talvez pedagogicamente não foi formada para isso. Mas, neste momento, faça ser tranquilo, faça ser de uma maneira leve para as crianças. Então, em todo este momento, se o pai, a mãe, quem está com essa criança, fazer este momento ser positivo, é muito mais válido neste momento. As informações que vão chegar até as crianças, nós vamos filtrando isso. Não vamos deixar as crianças o dia inteiro com o celular na mão. E que se haja um momento para fazer isso, o que é que ela está assistindo? O que é que ela está vendo? Eu tiro um tempo na minha semana para falar da palavra, para fazer uma atividade bíblica, para contar uma história bíblica. Então, nós podemos, os adultos, fazer este momento positivo para as crianças. E explicar, agora nós estamos saindo menos, nós vamos brincar aqui em casa, nós vamos resguardar aqui em casa, que daqui a pouco isso tudo vai melhorar e vai passar. Deus abençoe, nossa irmã Andréia. Deus abençoe. Queridos, tenho certeza que vocês estão sendo impactados e abençoados com muito conhecimento e muita clareza de informações que os nossos irmãos têm nos passado. Nosso irmão José Alberto gostaria de fazer um complemento, uma interação, uma pergunta para a nossa irmã Andréia. Basicamente, eu acho que o Josivaldo já respondeu, mas na linha educacional, eu gostaria de saber a influência da mídia tende a ser positiva ou negativa, mais ou menos prejudicial à educação aplicada, de uma forma geral. É muito importante essa pergunta também. A influência da mídia. Nós podemos fazer, nós é que vamos fazer a influência dessa mídia ser positiva ou negativa. Por exemplo, eu não vou abolir agora todas as mídias e todas as redes sociais, mas eu vou filtrar o que tem chegado de positivo e isso eu posso oferecer. E isso pode entrar porta dentro da minha casa, dos nossos lares. E aquilo que eu vejo que é negativo, eu coloco da porta para fora. Então, isso tem que ser feita uma curadoria pelos pais, porque tem coisas no YouTube, tem coisas no Google, tem coisas nas redes sociais, que se nós soubermos usar com moderação, com equilíbrio, escolhendo aquilo que é positivo, isso vai ser saudável para nossas crianças. E se eu não filtro isso, se eu não faço essa curadoria, isso se apresenta de uma forma negativa. Então, nós já sabemos que as crianças, por exemplo, de meses até 2 anos de idade, estar disposta diante dos meios sociais e aí com o celular na mão, isso é prejudicial para ela. E nós sabemos que ela, dos 2 aos 5, ela não pode passar mais que 1h30, 2 horas diante destes aparelhos. Então, os pais agora, mas eu não sabia disso antes. Então, agora nós já estamos sendo informados por isso. Então, a partir de agora, eu tenho que ver quanto tempo eu deixo meu filho exposto a isto. Então, a partir de agora, eu tenho que ver o que é que ele está vendo. E agora com as crianças, mas principalmente com os adolescentes. É saber por que ele passa tanto tempo com aquele aparelho na mão. Realmente ele está estudando? Olha só, vou tirar o celular porque só tem coisa ruim? Não, é um meio para que eles agora vão estudar. Através de tablet, do celular, através do notebook. Então, tudo tem que ter um equilíbrio e uma moderação. O que os pais não podem é descuidar neste momento
Porque a criança e o adolescente, de verdade, ela não sabe o que é bom para ela. Nós sabemos. E nós temos que mediar essa situação das nossas crianças com toda essa mídia aí que é oferecida a elas. Muito obrigado. Eu acho que todos os temas é difícil não ter o assunto da psicologia, né, envolvido. Josivaldo, então, o que nós temos observado muito hoje é a terceirização da educação, né? Nós estamos terceirizando a educação de nossos filhos para os meios de comunicação, para as mídias digitais. São as famosas babás eletrônicas. Que riscos prejudiciais isso pode gerar em nossas crianças, em nossos filhos? Muito grande, muito grande. Veja bem, isolamento social. Primeiro impacto, isolamento social. Você percebe que a gente não é obrigado aqui a concordar com o outro, a gente discorda em assunto dependendo do assunto. Principalmente a pedagogia e a psicologia, ela trabalham junto, mas tem hora que a gente diverge, mas é para o crescimento. Veja bem, o isolamento social é o que destrói a criança. Muitos pais, o que acontece? Para se ver livre, pega um tablet e joga na mão de uma criança. Eu confesso para vocês, não tem nenhum problema de eu falar isso. Eu falo com orgulho. Está o meu filho Eric aí, tem minha filha Evelyn, tem um horário na minha casa, eu desligo o Wi-Fi, vai de a quem quiser, porque eu que pago. A criança tem que, esse olhar pedagógico, eu acho lindo, extraordinário. Eu sou apaixonado pela pedagogia. Mas, deixando bem claro, a criança tem que entender que ali quem manda é o pai, é a mãe. A autoridade ali é a mãe e o pai. É como a irmã Andréia, a professora, mencionou muito bem. Às vezes ela terceiriza essa educação. Então, você percebe crianças. Eu tenho conversado, tenho atendido crianças com 9 anos de idade se mutilando pelo isolamento social. Começa com o celularzinho ali, não estou demonizando a rede social, mas chega uma hora que a presença da mãe e do pai ali já é uma coisa extraordinária. Ela odeia a presença do pai e da mãe. O que acontece? O amigo não faz mais questão nenhuma. Vai se isolando. O isolamento chega uma hora como ela se estivesse numa bolha, só ela conversando com alguém que está lá fora. Aí você pega uma criança fazendo uma terapia, tenta pegar essa criança e levar para aquele amigo, aquela amiguinha que está lá do outro lado. O que ela faz? Ela conversa com o que está do outro lado. Ela se isola, isolamento social. É um perigo muito grande. Não estou demonizando as redes sociais, mas o pai tem aquela autoridade de pulso firme. Não sei se eu te respondi. Bem claro. Que o Senhor Deus nos conceda, nós pais, além de pais, somos educadores. Não podemos cair no erro e no pecado de terceirizar a educação para as mídias digitais. Há quem pense que os professores das escolas seculares são obrigados a educar os filhos. Há também quem pense que as igrejas, os professores de escola dominical, têm a obrigação de educar os seus filhos. Mas acredito que vocês vão concordar comigo que a maior responsabilidade e obrigação da educação dos filhos somos nós, pais. Agora, nosso irmão José Alberto, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, o que nós temos observado muito em nosso cenário atual político, falando da nação brasileira, a nível nacional, nós temos visto que acabou havendo uma mistura, né, de política com a pandemia. E nunca se falou tanto em política como nos últimos anos. Eu tenho 32 anos e da minha idade de juventude, adolescência, juventude, não se ouvia falar em política. Nós não nos interessávamos por política como nós vemos os adolescentes, jovens, hoje, falando de política. O que tem causado, o que tem gerado, o que gerou na sociedade esse interesse, esse anseio pela política? Com a palavra, na sociedade. O que tem gerado o desejo na sociedade em geral pela política, né? Esse despertamento, essa curiosidade que as pessoas têm pela política. O que tem gerado e quais os perigos que isso pode surgir ou estão gerando para a nossa sociedade hoje? Tá, muito bem colocada a pergunta. Por que a sociedade
está tão envolvida com a política. Hoje é o que acabamos de falar, são as redes sociais, né? Os meios de informação. Há 20, 30 anos atrás, se falava pouquíssimo, porque nós tínhamos pouca comunicação. Era basicamente a mídia televisiva ou o jornal impresso, né? A informação impressa que nós tínhamos. Os que tinham hábito de leitura, todos os dias ia na banca de jornal, eu comprava aquele jornal, né? Eu comprei muito também. E outros era só assistir à televisão. Hoje tem uma imensa nuvem de informações bombardeando aí todos os momentos. A mídia digital, a mídia televisiva, a mídia escrita, o jornal, que é a mídia escrita. Então, o que acontece? Então, isso aí acabou todo mundo se envolvendo na situação. São os meios de comunicação. Agora, por outro lado, que nós vemos a grande importância, aí é onde tem outro despertamento da sociedade, é que todos sabem que todos os órgãos públicos, eles não têm uma fábrica de dinheiro, lógico, não existe, né? Então, o que é que faz gerar o emprego? O que é que faz movimentar a nação brasileira? São os impostos. Tanto é que hoje, no meio dessa pandemia, dessa epidemia nacional e pandemia mundial, nós encontramos o quê? Uma grande preocupação em relação às empresas de iniciativa privada, que são elas, o pequeno e o grande produtor, empreendedor, que consegue girar o mercado. Então, e para onde vai esse dinheiro? A maioria é imposto. Veja que a carga tributária brasileira é uma das maiores. Então, todo mundo que paga imposto, na hora que você levanta, pôs o seu pé no chão, você já tem uma taxa para pagar, o imposto. Entrou dentro do seu banheiro para usar o creme dental, já está pagando o imposto. Então, são essas coisas que começaram a ser divulgadas também. Isso aí causou um despertamento muito grande. E isso é muito bom, porque começa a fiscalização, que iremos falar posteriormente, se houver oportunidade, né? No momento oportuno iremos falar. Então existe, todo mundo descobriu, percebeu que todos estão pagando. Então se você está pagando, você quer um serviço com excelência. Está pagando muito caro. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Então hoje é isso que desperta as pessoas a correrem mais atrás dos seus direitos. E você acha que isso tem sido benéfico ou maléfico para a sociedade? É o seguinte, a informação ela é importantíssima, é o melhor e mais importante veículo de esclarecimento para a sociedade. Isso é indiscutível. Só que o problema existe em aqueles que passam informação, inclusive foi um dos tópicos que eu coloquei, passa a informação da maneira que o convém. Eu gosto do Josivaldo, eu vou dar uma informação do serviço dele, ele trabalha muito bem. Mas eu não gosto do fulano, vou dizer que ele só trabalha com carro ruim. Às vezes não é. É só pelo fato de não gostar do sistema, da maneira, não concordar com o sistema, às vezes porque perdeu algum interesse lá atrás. Então, precisa-se observar o momento que você está ouvindo a informação, como disse a irmã Andréia, tem que filtrar, para ver o que de fato vem por trás daquela informação. Se aquela informação é real ou se é simplesmente para suprir o seu desejo, a sua vontade, o seu ponto de vista pessoal, entendeu? Então, existe essa importância de nós filtrarmos a informação, aí sim é da onde sabemos se ela é importante ou não. Perfeito, perfeito. Irmã Andréia, gostaria de estar complementando, fazendo alguma pergunta para o nosso irmão José Alberto? Não, foi muito bem colocado, né? Eu acho que, novamente, foi importante ele dizer que quando essa informação chega, é importante a gente analisar a fonte, né? A fonte dessa informação. E também, essa educação política, é muito importante que ela venha crescendo, que ela venha ganhando esse espaço, né? Porque antes se falava muito pouco em política. Quando falava em política, era
não tinha assim os dados que hoje nós temos, esses dados importantes que hoje nós temos conhecimento, né? A gente vê o nosso irmão falando assim com tanta propriedade, e nós precisamos sim, a única complemento assim que eu queria dizer, não é mais uma pergunta, é para dizer que nós precisamos sim estar engajados nessa política, entendendo, opinando, porque os cristãos também fazem parte dessa sociedade e agem e precisam agir politicamente. Nosso irmão presbítero José Alberto, olha só, vocês, principalmente vocês que são mais antigos na igreja, acredito que vocês devem ter vivido tempo em que se era muito ensinado que era pecado cristão se envolver com política. Crente e a política. Hoje nós ouvimos na televisão fazer uma diferenciação entre direita, esquerda, o centrão. O que seria essa direita? O que seria essa esquerda? O que seria o centrão? Porque às vezes nós, como cristãos, temos a dificuldade, né? O que é a esquerda? De que lado que eu tenho que ficar? De que time que eu tenho que torcer? É direita? É esquerda? O centrão? Às vezes as pessoas acabam tendo confusão sobre como diferenciar isso. O que seria a esquerda? O que seria a direita? O que seria o centrão? Muito bem. Essa questão de direita e esquerda vai muito, no primeiro momento, assim, que nós devemos entender, é a questão da ideologia partidária. Ideologia política, ideologia partidária. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque nós que somos cristãos, eu até analisei sobre esse tópico também, nós que somos cristãos, existe partido que tem a titularidade de cristão, mas não significa que os cristãos, eventualmente que queiram participar ou se filiar a um partido político, devem procurar só esse partido, não. Deve buscar de uma forma geral a ideologia, estudar a ideologia partidária. Porque não adianta, se você pega um partido que é contra todos os princípios cristãos, bíblicos que nós defendemos, ora, eu seria um demagogo, está na igreja com a Bíblia Sagrada e ao mesmo tempo, quando chego lá diante do meu partido, eu ter um conchavo e ter que defender aquela ideologia que é contra o meu princípio, contra o que eu aprendi e o que eu defendo. Não só que aprendi, mas que eu defendo. Então, a questão da direita e esquerda está muito ligada à ideologia partidária. Aí, existe aqueles que levam para as extremidades, que aí eu coloco outros pontos que, não, no caso, não convém falar, porque seria mencionando a situação política atual. Mas, nesse contexto geral, seria basicamente a ideologia partidária, que deve ser analisada. O centrão significa aquele que está ali nem muito de um lado nem do outro, mas isso é importante. Mas as extremidades as extremidades são prejudiciais, no modo geral. Josivaldo, você acha que a influência que a política está exercendo hoje no cenário atual da pandemia tem servido como meio para poder transmitir essas informações que nós chamamos hoje muito conhecidas como fake news, né? Você acha que esse cenário tem gerado doenças psicossomáticas, emocionais nas pessoas? Esse cenário político que nós estamos vivendo hoje? Olha, é muito interessante esse tema, porque você já falou 3 vezes na doença psicossomática. A pior coisa que tem é você receber uma informação, eu fazer um pré-julgamento dela, sendo ela inocente, ou de qualquer uma pessoa. Então, esse é um pré-julgamento. Veja bem, aí vou falar uma história, vou falar uma questão do fake news, se traz doença, principalmente a psicossomática. Eu faço um pré-julgamento dela, eu crio uma fantasia e falo dela. É fácil dela se defender perante a sociedade, mas aquilo ali vai machucando lá dentro. Aquilo vai machucando, porque, por que chegou nessa conclusão? Eu não devo isso. Mal informação. E isso pode acontecer o quê? Essa informação vai trabalhando tanto no cérebro dela que pode acontecer uma enfermidade em qualquer lugar do corpo, de tanto aquilo está martelando na cabeça dela. Aí você vai fazer o exame, não tem nada, vai fazer causa sim. Causa doenças gravíssimas, tá? Lógico que tem aquelas pessoas que levam de qualquer maneira, mas tem outras que principalmente as pessoas centradas, as pessoas que é correta com as coisas, tá? As pessoas honestas, tá bom?
Se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Posso fazer? Fica à vontade. Eu gostaria de aproveitar o nosso... Ele é da área dele, também, com sua permissão. Veja bem, já fui candidato 2 vezes. Sou filiado a um partido, não vou falar de partido aqui. Gostava muito de política. Muito, tá? Como eu já mencionei, já fui candidato 2 vezes. Hoje eu tenho aversão à política. E eu sei que eu gostava tanto de política que eu sonhava com política. Não era nem a questão de ser candidato, de ser nada, mas eu acho que isso é tão interessante porque a gente lê na Bíblia lá, desde lá de trás, a gente vai ver uma certa política ali, umas coisas tão interessantes, tudo é no cenário político. E hoje, essa situação, esse cenário político, me deixou numa situação tão, nem um problema psicológico, mas me deixou com certa aversão à política. O que você me faz para me voltar a gostar tanto da política como antes? O que você faria? Nossa, agora eu vou ter que ser um psicólogo para responder essa sua pergunta, tentar te convencer. Não é convencimento, mas a tua pergunta faz sentido, justamente é o que a irmã André acabou de falar. Pessoas que gostam e que não gostam, pessoas que odeiam, não gostam de política. Só que a questão não é simplesmente gostar e participar. A tua aversão, eu sei por que é. Porque política, de fato, não é para todo mundo. Existem pessoas que entram na política e se decepcionam, que foi o teu caso. Mas existem pessoas que entram e conseguem se sobressair. Outros acabam se envolvendo. No meu ponto de vista, o que fez você mais a decepção, que eu também me decepcionei, que eu também particularmente gostava muito de política, sempre defendi, mas fui trabalhar num órgão que eu não posso nem me filiar a um partido, então tenho que ficar neutro. É por isso que eu não tenho mais afinidade nenhuma por política, esse é um dos motivos. Mas eu entendo que é uma palavra-chave, é a corrupção, os escândalos que acontecem cotidianamente. E é o que faz as pessoas, por um lado, não gostar. Existem pessoas que você encontra e diz assim, eu odeio política, mas olha, eu vou dar um exemplo. Todos nós, quando estudamos no primário, no ensino secular, no ensino médio, tivemos uma matéria que tínhamos o maior prazer de estudar, mas tinha aquela matéria em contrapartida que você não gostava. Mas você tinha que fazer o quê? Tinha que estudar para fazer prova, tirar nota e passar naquela prova. É o que acontece na política hoje. Embora não goste, mas todo mundo tem que acompanhar, porque afinal você está bancando, você está sustentando uma sociedade com os teus impostos. Se você não observar, não fiscalizar, não participar, você vai estar jogando dinheiro no vento. Mas é importante a participação na política dessa forma. Quando você observa, mas o que faz a pessoa ter uma certa aversão, usando a tua palavra, é exatamente isso, os escândalos que acontecem cotidianamente. Mas assim, existem pessoas que não se contaminam. Na Bíblia, por exemplo, nós temos lá Daniel, capítulo 6, versículo 1, que ele foi escolhido para ser presidente. Ele estava no meio da Babilônia, e eram pessoas que estavam totalmente corrompidas, mas Daniel disse, eu não vou me contaminar nem com a comida do rei. Imagine com outro tipo de corrupção se houvesse na época. A Bíblia não relata, mas a gente tem todo o direito de pensar sobre isso. Mas Daniel não se corrompeu. E assim como nós mencionamos, a bancada evangélica cresceu de forma assustadora na última eleição. Eu acredito que é justamente por isso. Se você for para cima, você consegue mudar. A gente consegue se mudar. Um dia nós iremos mudar essa sociedade. Eu tenho certeza disso. Então, precisamos investir nisso. Olha, bem convincente, viu? Obrigado mesmo, porque tanto é que quando na primeira fala, ele falou ali, ó, 5.568 municípios. Então é muita gente e a gente pode dar a nossa contribuição. É bem convincente. Obrigado. Respondeu. Irmão José Alberto, e quando um cristão que ele já está na política, agora ele como político, como deve se comportar agora um cristão como político? O cristão como político, eu entendo, ninguém se julga melhor do que ninguém, mas o conhecimento é que nos dá uma sobrecarga maior. A verdade é essa. Se eu não tiver conhecimento da área de, por exemplo, de arquitetura, eu vou tentar fazer uma casa, vou fazer do meu jeito. Mas se eu for o arquiteto que for fazer aquele projeto, que vamos dizer, eu for o arquiteto que fez. Então,
não pode errar. Então, o cristão, ele conhece as Escrituras Sagradas. Então, ele tem por obrigação e dever. Porque se um crente, um cristão, entra na política e ele se corrompe, primeira coisa, ninguém vai dizer, olha, ele é o fulano de tal, exerce tal cargo público. Ele diz logo, é o cristão. Por quê? Porque esse título de cristão, ele sobrepõe a qualquer outro título, inclusive de cidadão. É por isso que a responsabilidade é muito grande. Interessante. Então, se você que é servo de Deus, é cristão, e você está exercendo alguma função política, seja luz. Lembra que quando José governou o Egito, ele governou por causa do seu testemunho. Faraó viu qualidades, exemplos, testemunho em José, e por isso colocou como segundo no seu império, e assim também como exemplo usado por Daniel, né? Que ele teve essa função como presidente e governador na Babilônia por causa do seu testemunho, por causa do seu exemplo de vida. Irmã Andréia, a senhora acha que a igreja ainda ela se encontra um pouco bloqueada? Ainda dentro do meio cristão ainda existe uma certa rejeição relacionada à política? Eu acho que já melhorou bastante, mas eu acho que ainda nós estamos caminhando e nós precisamos caminhar ainda mais, né? Então, não é que se tenha uma rejeição, mas é que agora nós precisamos interagir com a política de uma maneira positiva, né? E através dos conhecimentos, igual aqui do irmão Adalberto, que olha como que ele explana e que ele fala de todo esse conceito político. Não que nós vamos chegar no patamar que ele esteja, mas que isso sirva de base para nós começarmos a construir e dar um avanço nessa política, que também é importante para o cristão estar participando desta parte. Irmã Andréia, como nós poderíamos tentar conciliar o ensino, né, da política com o ensino cristão evangélico? Teria um meio de a gente tentar ao menos tentar conciliar? Porque, infelizmente, que nós vemos hoje no meio secular, né, é uma desvalorização, uma desmoralização, melhor dizendo, da política, né? Não por causa da política, porque a política em si ela é muito boa. O mundo, né, a humanidade, precisa-se da política. Mas o problema é os políticos, né? Os que fazem a política funcionar. Então, a senhora acha que existiria um meio, uma possibilidade da gente tentar conciliar o ensino cristão com o ensino político? Se tem, como? O ensino cristão com o ensino secular? Isso, envolvendo a política. Teria sim. Teria sim. Eu acho que é importante que os professores eles estejam engajados neste assunto, né? Ninguém consegue dar conta daquilo que não sabe. Ninguém consegue dar conta de um assunto se não domina aquele assunto. Então, eu acho, irmão Lucas, que isso precisa, nesse processo entre a política e a educação no ensino cristão, eu acho que precisa, sim, também, e se estender isso para a formação e capacitação dos professores. Então, os professores estando capacitados e mais inteirados com estes assuntos, eles estarão aptos para inserir dentro das suas salas, no ensino pedagogicamente por eles, chegando esses conhecimentos por eles de uma maneira mais eficaz e eficiente. Porque se for para fazer de uma maneira que não seja certa, então é melhor que não faça. Então, que preparamos os professores para entrar nessa área, porque é possível realizar isso sim. Eu me lembro que no primeiro bloco, no início da fala da senhora, a senhora usou um texto bíblico, né, muito propício para o assunto. Então, com base naquele texto bíblico, então nós chegamos à conclusão de que faz-se necessário de que os professores da área de educação cristã, que eles se empenham, que eles se preparem, que eles buscam um conhecimento para compartilhar com os educandos, com os nossos alunos. Porque, às vezes, a gente vê a dificuldade em nossos professores de escolas bíblicas dominical e de outras áreas de ensino dentro do meio evangélico, nós vemos a dificuldade em se buscar uma formação acadêmica, um preparo acadêmico,
preparos seculares, enriquecer a sua cultura cristã, a sua cultura secular, para, através da sua formação, poder também estar transmitindo essa informação aos seus alunos. Irmão Josivaldo, você como psicólogo, que conselho você deixaria para os nossos irmãos que estão atuando como professores de escola bíblica dominical, professores de cursos teológicos? Que conselhos você daria em questão do preparo, da sua formação? Ou então somente o dom divino já se faz necessário? Olha, você colocou numa situação difícil que eu sou obrigado a responder segundo o que eu entendo. Às vezes vai até contra a sua ideologia. É o seguinte, de jeito maneira, não só a parte divina. Eu tive o prazer, com a confiança do pastor Arnaldo, pastor Gessé, eu fiquei aqui de superintendente mais de 12 anos de escola bíblica dominical. E eu tenho a pedagoga aqui, tem o nosso professor, você também é professor. Eu percebi na época que eu fui superintendente, eu percebia muito isso, porque eu ia nas salas, isso faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo passado. Eu percebia muito que professores, ele vinha, talvez ele lia no sábado à noite, talvez, eu não sei, e chegava no domingo de manhã, ele ia ministrar. Eu não concordo com isso, porque tem que ter um preparo. Para preparar minhas aulas, eu começo na segunda-feira. Começo estudando, quando chega lá, acontece isso também no secular. Você vai numa faculdade, você sabe quando o professor não está com o seu plano de aula. Você sabe. Então, ótima pergunta, e não é questão só de esperar de Deus, não. Você tem que se preparar, você tem que buscar assunto, você tem que tentar ganhar a sua classe, tá? Entendeu? E principalmente a faixa etária, que já é mais específica no assunto aqui. Que faixa etária, e você sabe, você tem que saber o que os teus alunos querem. Você tem que descobrir isso dele. Eu sei que é a parte pedagógica, você tem que descobrir, tá? Então não tem nada de divino. Posso citar um exemplo? Eu tive uma infelicidade de fazer uma matéria de neuropsicologia. Eu estava fazendo essa prova e eu orei. Confesso para vocês, isso foi um erro meu, aprenda com esse erro. Eu orei, porque era muito difícil a prova. Eu cheguei lá e tirei 1. Depois eu falei, meu Deus, me perdoa, o que eu fiz? Eu orei, mas não estudei tanto. Eu tirei 1 na prova. Se eu tivesse estudado mais e orado menos, eu teria ido bem. Então eu quero que vocês entendam. Precisamos da graça de Deus, mas precisamos do nosso esforço. Eu não sei se é isso que você quis me perguntar. Temos exemplo muito clássico no Novo Testamento, do apóstolo Paulo, né? Vocês já pararam para pensar por que houve a necessidade de Cristo levantar o apóstolo Paulo? Se ele já havia escolhido 12 do colegiado apostólico, é claro que dos 12, um veio se desviar, mas depois, já em Atos dos Apóstolos, foi integrado com Matias, né, suprindo o lugar de Judas. Mas por que será que houve necessidade, né, de Cristo estar levantando o apóstolo Paulo? Uma das respostas é, claro, devido também ao seu preparo intelectual, preparo cultural que o apóstolo Paulo tinha, e daí fez-se necessário de Cristo levantar um homem com preparo como ele. É claro que, consequentemente, veio o preparo divino, veio a parte divina, mas eu sempre defendo essa interação, né? Essa cooperação entre a parte humana e divina, a parte divina e humana. Deus, ele vai fazer a parte dele, Deus, ele vai dispensar o dom, Deus, ele vai entrar com a graça capacitadora, mas nós, responsáveis pela educação, pelo ensinamento, temos que ir atrás do conhecimento. Eu confesso a vocês que por muito tempo eu pequei nesta área, pensando que não se fazia necessário eu ter uma outra formação acadêmica, uma formação secular, de que somente com preparo espiritual e teológico já era o suficiente. Mas com o passar dos anos, com a experiência de vida, com o meu amigo Josivaldo, que sempre tem me instruído muito e me abrido a mente, eu louvo a Deus por isso, eu tenho percebido que faz-se necessário e tão urgente nós termos este preparo acadêmico, intelectual, para que não apenas eu sendo beneficiado com a formação, mas também
meus alunos, toda a igreja, toda a sociedade onde eu estou convivendo também estará sendo abençoada. Eu tenho certeza que quem está lá do outro lado da tela tem algumas dúvidas polêmicas, e eu acredito que a mesma pergunta que está lá do outro lado da tela também está aqui na minha mente. Eu vou dirigir primeiro ao nosso irmão psicólogo Josivaldo. Nós pentecostais, quando se fala em doenças emocionais, doenças da alma, nós temos uma certa dificuldade em aceitar, em concordar. Eu confesso que eu já até preguei contra a depressão. Confesso, pela minha falta de conhecimento, pela minha ignorância no assunto, eu confesso que eu já cheguei a pregar, a verbalizar isso em púlpitos e dizer que depressão é coisa de demônio, que depressão é coisa do diabo. Quantas vezes nós não ouvimos por aí alguém dizer: crente não fica depressivo, crente que está depressivo é porque está endemoniado. Que erro! Me perdoe, que o Senhor me perdoe pela minha falta de conhecimento da área. Mas eu vou jogar esta bomba na mão do nosso psicólogo, irmão Josivaldo. Por que é que os cristãos, e principalmente no meio pentecostal, eles veem a depressão como algo maligno? A depressão é coisa do diabo ou ela é uma doença? Olha, mesmo, realmente é polêmica mesmo, né? Mas hoje, graças a Deus, as pessoas estão mais esclarecidas, têm mais buscado esse conhecimento. Irmão, não existe isso. A depressão é uma doença. É provado cientificamente, comprovado que é uma doença, tá? Agora, deixando bem claro, eu sei que meu tema seria sobre síndrome do pânico. A depressão já é outro caminho. Tá? Quando a gente vai falar de depressão, existem 4 tipos de depressão: depressão psicológica, depressão genética, depressão bioquímica e depressão genética, e depressão psicológica. Tá? A depressão bioquímica, vamos falar só sobre a bioquímica. Como que isso é uma coisa demônio? Não tem nada a ver. A depressão bioquímica, você está passando por uma situação muito grave, a perca de um ente querido, uma situação eu não quero falar aqui detalhes, mas uma situação muito terrível que aconteceu na sua família. O que acontece? Os teus próprios, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, o cérebro ele produz mais ou menos essa substância química. Na hora que ele produz mais ou menos serotonina, você entra em depressão. Não é coisa de demônio. Porque se fosse coisa de demônio, era fácil, era só fazer uma oração e expulsar. Nós que somos pentecostais, eu sou pentecostal, nasci num berço pentecostal e creio desta forma. Tá? Eu posso citar Davi aqui, ó. Outra, deixando bem claro, irmão Lucas, rápido. Não é todo mundo que sabe detectar a fala de um depressivo, mas você percebe no Salmo 13... como é que um depressivo fala? Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? A fala do depressivo é assim: eu vou morrer. Vocês esqueceram. Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aí você vai fazer um estudo, viu que Deus não esqueceu dele, Deus não escondeu o rosto dele. Continua. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Atende-me, Senhor. Ouve-me, Senhor. Meu Deus, ilumine os meus olhos para que eu não adormeça de morte. Porque o depressivo só fala em morte, só fala em tragédia. Mas no final ele disse: mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Ora, aqui em cima ele disse que Deus não tinha feito mais nada para ele, tinha esquecido dele, tinha virado o rosto. Então isso é a fala de um depressivo. Eu conversei com 3 psicólogos para chegar numa conclusão. Eu peguei uma referência também de uma psicóloga também, cristã, uma menina, uma mulher, para ter uma visão diferente. Não é, meu irmão, parabéns pela sua pergunta, não é coisa de demônio, é uma doença comprovada cientificamente. É uma doença que tem tratamento, tem cura, tem a solução. Irmã Andréia,
Olha só, nós estamos vivendo uma realidade educacional muito triste a nível nacional, nossa cultura brasileira. Eu tenho percebido o seguinte: muitos pais têm criado seus filhos na igreja, têm criado seus filhos para serem uma bênção na casa do Senhor. Mas quando chegam a fase dos filhos cursarem uma universidade, uma faculdade, no nosso caso aqui na cidade de Mococa, que nós não temos uma variedade de escolas de ensino superiores, principalmente escolas federais, então nós temos muitos alunos, muitos jovens, que quando chegam na fase da faculdade, eles querem prestar um vestibular, eles querem ir fazer residência fora, morar fora, para poder estar cursando os cursos de seus sonhos, aquilo que eles sempre desejaram. Só que o que a gente está vendo, irmã Andréia, que eu tenho percebido, é a preocupação, o medo de muitos pais, que quando chegam nesta fase de liberar o seu filho para ir cursar uma faculdade, nós vemos os pais com medo, pais cristãos, com medo de perder os seus filhos na faculdade. Ou melhor dizendo, com medo de que seus filhos venham a se perder na faculdade. Conheço o caso de pais que o seu filho passou em uma universidade federal, mas os pais, com medo de perder o seu filho na universidade, não que a universidade vai fazer com que o seu filho se perca, mas infelizmente ideologias marxistas têm se instaurado nos meios acadêmicos. Infelizmente nós vemos ideologias que estão se alastrando em nossa cultura brasileira, então nós vemos os pais com medo. E esses pais, amigos meus, que eu oro pela vida deles, eles convenceram o seu filho de não cursar aquela universidade, para que não viesse a perder os seus filhos. O que aconteceu anos depois? Perderam seus filhos para o mundo, sem ele ter feito curso numa universidade. Será que nós estamos errando, nós como igreja, como educadores cristãos, será que nós estamos errando em alguma parte? Será que nós pais estamos pecando em algum ponto da criação, do ensino que nós estamos dando aos nossos filhos? Olha, esse assunto ele é muito vasto, né? Então nós vamos resumir, nós vamos fazer um resumo do resumo, porque a pergunta foi muito longa e a resposta também, se você ver, seria muito, muito longa. Mas, irmão Lucas, os pais, eles são responsáveis pela educação dos filhos. E, enquanto mãe, educadora, pedagoga, com a experiência que a gente tem, eu já vi muitas coisas acontecerem em 22 anos. Então, assim, diante de toda essa bagagem, educar não é fácil. A missão é difícil. Então, o papel do ser pai, o papel do ser mãe é complicada e é difícil, é árdua, é um sacrifício, né? Então, os pais, eles formam os seus filhos, ajudam os seus filhos, mas lá na frente ele não sabe o que vai ser dos seus filhos. Primeiro, depois eu volto em algumas questões que eu gostaria de estar falando, mas quando o irmão Lucas vem tratar, e ele vem falar que chegou na hora da faculdade, universidade, esses pais temeram contra isso. Eu acho que a gente precisa confiar na educação que a gente está disponibilizando dentro dos nossos lares, né? Confiar no meu filho ou não confiar no meu filho, né? Então, a educação, aquilo que eu trabalhei lá, já me dá um norte para que eu prepare o meu filho, não só na educação cristã, mas também que eu o prepare para a vida. Então, os nossos filhos, eles são nossos filhos, mas nós temos que preparar os nossos filhos para a vida. Então, essa é uma problemática muito grande. E aí, quando eu digo, será que nós estamos errando? Será que nós estamos falhando? Será que é os filhos que estão errando? Será que é os filhos que estão falando? Depende o caso e depende a situação. Então, nós temos que ser, nessa hora, muito piedosos, misericordiosos com quem está enfrentando essa situação dentro das suas famílias. Às vezes o pai ele se dedicou ao máximo, nós vemos isso, o pai e mãe que são exemplares na educação cristã, e não só na educação cristã, porque o pai ele não tem que acompanhar só o seu filho na educação cristã, no caso de nós que somos cristãos.
É tanto no ensino cristão, mas é também no ensino secular. Esse é o papel da família. Eu acompanho aqui dentro da igreja no ensino cristão, mas eu acompanho também no ensino secular. Então, a parceria da família com a escola é o que garante o sucesso do aluno, né? Então, irmão Lucas, e tem famílias que às vezes você vê que o pai descuidou em algum momento, até a mãe descuidou em algum momento, mas esse menino foi. Essa menina foi, entendeu? E por outro lado, nós vemos que aquele pai, ele não descuidou, ele estava ali presente, ele fez, e de repente chegou uma hora que surgiu esse conflito aí dentro dessa casa. Então, a gente precisa tratar de uma maneira pedagógica, buscar recursos quando a gente não consegue tratar de resolver isso, buscar recursos com quem está na igreja próprio para isso, pedir a orientação de outras pessoas. Ficar lutando esses problemas da família sozinho só complica mais a situação. Então, a gente já sabe que aconteceu um problema dentro da nossa casa, detectou o problema, vamos buscar ajuda. Está difícil para lidar com aquilo? Vamos buscar ajuda. Agora, por exemplo, a minha filha tem que fazer e tem que ir embora. Eu preciso estar tranquila e ciente da educação que eu dei para ela até aquele momento. E, por outro lado, olhando para a vida da minha filha, já com algumas atitudes, o caráter dela, a personalidade dela, que eu já sei que já está formado ali, porque a minha menina não tem mais 12, 13 anos, ela já tem 18 agora. Então, eu posso confiar nessa menina ou não? Eu posso deixar essa menina aí ou não? O que eu tenho para falar com ela? O que eu tenho para acompanhar? Aonde é que eu vou acompanhar? Onde é que eu vou socorrer? Então, eu acho que é um assunto que o problema existe, tem pais com medo, a família está amedrontada, teve aquele propósito na criação, né? A gente vê exemplos na Bíblia, os filhos de Eli, né? Olha o que o desgosto, a vergonha que causaram ali para o seu pai, diante da atitude de Ofni e Finéias. E nós vemos outros exemplos que foram de educação que deram certo. O importante, que eu não posso deixar de falar aqui, é o exemplo, de novo, é o exemplo desse pai e o exemplo dessa mãe. Quem que eu quero formar? Que caráter que eu quero formar? Então, eu preciso saber o que eu quero formar. Nós queremos que nossos filhos sejam o quê? Prósperos, abençoados e que se deem bem em todas as áreas da vida deles. Essa é a nossa oração, o nosso projeto. É difícil, mas nós lutamos para isso. Então, o que acontece? Lá dentro da minha casa, eu preciso estar ciente daquilo que eu estou fazendo, o espelho que eu estou sendo, e é aquilo que eu penso, né? Eu posso estar errada, tem aqui um psicólogo para ajudar. Então, assim, o que ele está vendo ali do pai, da mãe, o que ele está vivendo ali na primeira infância, ele vai carregar aquilo para uma vida toda. Né? E é lógico, os filhos chegam uma hora que vai andar com as próprias pernas, e aí não é mais possível. O cordão umbilical, ele é cortado, né? Ele é cortado. Então, tem várias vezes na vida que vai se cortando de novo esse cordão umbilical, que aí eles vão viver a vida deles. Mas assim, para não me perder, é importante este exemplo. Que jeito que eu posso cobrar de um filho meu para vir para a igreja se eu não venho? Que jeito que eu posso cobrar dos meus filhos para frequentarem a escola dominical, para frequentarem um culto de ensinamento, se eu não venho? Que jeito que eu posso preparar os meus filhos para amar essa igreja, para conviver, para ter um relacionamento saudável com Deus, se eu, dentro da minha casa, falo negativamente da igreja? Se eu sou uma mãe resmungona, reclamando dos professores da escola dominical, reclama do pastor, reclama disso, reclama daquilo, consequentemente, quem está à minha volta vai absorver tudo aquilo que é negativo e vai pensar negativo também sobre a igreja, no caso que eu estou falando aqui. Então, nós temos a missão, quando eu falo que é muito difícil, que educar é difícil, é por isso. Porque nós também somos falhos. Enquanto pais, nós precisamos melhorar, mas nós temos que ser o espelho, a base para eles, né? Então, assim, eu dou valor ao ensino cristão, tá? Mas aí eu dou valor também, eu tenho que dar valor também, nós como os pais temos que dar valor também ao ensino secular. Só que, Lucas, pensa bem se você dizer assim para Helena, se o irmão
dizer assim para o Eric, o irmão dizer para o Herbert e para os outros, que, olha, não pode faltar da escola, tem que tirar nota. Ah, você está doente, mas eu vou te dar uma dipirona, eu vou te dar um comprimido e você vai. Eu tenho que te levar todo dia na escola, buscar na escola, porque você precisa aprender, precisa fazer parte de tudo isso. Você precisa ser alguém na vida, o estudo é importante. E depois, se nós aqui não tivermos o mesmo afinco com o ensino cristão. Então, isso tem que ter o mesmo peso para nós. Do mesmo peso que eu valorizo a escola secular, que ele não pode faltar da escola, ele tem que ser presente, ele tem que tirar nota, ele tem que se dar bem, né? Abraçar os estudos, eu preciso dizer também para esse filho, olha, na mesma importância nós vamos para a igreja. Na mesma importância, nós vamos para a escola dominical. É importante você estar lá, é importante ter o ensino, e não pode faltar não, vai ter que acordar nesse horário. E trazer o filho, trazer o seu filho, acompanhar o seu filho. Diferente de alguns que às vezes param o carro, o filho vem e vai embora. Não é um exemplo positivo para essa criança. Porque os pais... As minhas atitudes, elas podem armar a minha filha contra mim. Ela pode lá na frente falar assim para mim, você me deixava ir embora? Ela pode lá na frente falar assim para mim, quando eu tinha uma coisa da escola para resolver, você, mãe, corria, fazia e comprava os meus materiais e me socorria. Mas quando eu tinha algum problema lá no ensino cristão, você tratou de uma maneira menor do que o ensino secular. Então, os pais, eles precisam estar presentes em todos os sentidos. Quando eu falo do exemplo, eu falo de orar mesmo, desde criança, desde bebê. Hoje eu tenho conhecimentos de que quando a minha filha nasceu, eu não tinha. E se eu tivesse esses conhecimentos hoje, seria diferente, mas não dá para a gente voltar lá atrás, né? Então, o que a gente orienta? Orienta que esses pais orem com as crianças. Eu vi um vídeo é pedagógico um vídeo que eu recebi. A bebezinha acorda, ela tem 3 meses, eu não sei, não posso dizer que é a mãe, que eu não vi a imagem, mas tem alguém ali da família dela, uma mulher, uma pessoa que diz assim para ela, bom dia, bebê, tudo bem, linda? A paz do Senhor. E diz assim para ela, agora nós vamos agradecer ao Papai do Céu, pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos amigos. Uma bebê que acorda assim, além da autoestima dela ver a mãe, ela ser acordada assim, ela já acorda, pessoal, assim, dizendo assim, ó, abri meus olhos, vou agradecer ao Papai do Céu. Estou com saúde. Então, nós somos o exemplo. Os nossos filhos precisam ver que nós temos a Bíblia na nossa casa e que nós usamos a Bíblia. Os nossos filhos precisam ver que às vezes ela está lá no nosso celular, no nosso tablet, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus, eu tenho um tempo dedicado àquilo. Então, Lucas, os nossos filhos precisam ver que nós vamos para o trabalho sim, isso é importante, é necessário, é de lá que vem o nosso dinheiro, é daí que vem o nosso sustento, para prover a nossa casa, para prover a nossa família, mas eles precisam ver que durante esse dia o pai e a mãe têm um momento para orar. O pai e a mãe têm um momento para se dedicar ao seu Deus. E o exemplo é o que mais fala. Esse espelho é o que mais fala. Então, eu acho que os pais têm esse papel importante. E, apesar de ser difícil, agora eu deixo uma fala dizendo que é possível. É possível. É difícil, mas nós vamos conseguir. Uau! O André pregou aqui para nós. Educar requer renúncia e muito sacrifício, né? Irmão José Alberto, que conselhos você deixaria para nós cristãos? Orar no momento de votar. Que princípios nós cristãos devemos obedecer, né? Não fugir, não quebrar no momento do nosso voto, nossa escolha, seja para presidente, senador, deputado, enfim, independente da hierarquia. Mas que princípios, né? Qual a minha responsabilidade como cristão? Que cuidados eu devo tomar, né, no momento do meu voto, da minha escolha para um candidato político que vai estar me representando, né, seja na prefeitura, seja em uma câmara, ou seja lá no palácio? Muito bem.
Esse é o momento propício mesmo para essa pergunta, até porque nós estamos diante de um cenário político que ocorrerá. Não, a data prevista seria para 6 de outubro, mas tudo indica que vai alterar para meados de novembro ou começo de dezembro, está em andamento. E é um tema muito importante, porque, aliás, eu queria antes falar sobre dois pontos importantes, que é a política, foi o Manassés que pediu para que eu mencionasse, e a politicagem, a diferença, né? Política é uma organização, ou seja, dentro do nosso lar, nós temos política todo dia. Tem o horário do café, o horário do almoço, o horário do jantar, o horário de tomar banho, a maneira como devemos ir para o serviço. Quando chegar hoje, dentro dessa pandemia, tem que tirar os calçados, deixar fora, tomar um banho para depois ir cumprimentar. Então, isso é uma política, é uma organização. E a organização é primordial na vida cotidiana. Tanto é que vem a administração, como nós falamos no início. A administração surgiu, a necessidade da administração, por causa do crescimento, do avanço. Então, precisa ter. Então, política, querendo ou não, é necessário. Já a politicagem é um termo pejorativo, é algo negativo. Falar o que é de mal da política. Não falar o que deve ser falado, o que deve ser exposto para a sociedade. Não é isso. Mas pegar um tema e dentro daquele tema você fazer uma politicagem, ou seja, usar os termos negativos. Isso que não deve ser. É por isso que muita gente fica traumatizado e não quer mais participar de política. Entendeu? Às vezes acontece. É isso que acontece, por causa da politicagem. Mas se observarmos, nós temos esse ponto de vista em relação à política e politicagem. Então vamos nos fixar a nossa visão na política, por causa que é ela que nós necessitamos no nosso cotidiano. E respondendo a sua pergunta em relação ao cristão, nos nossos dias, para participarmos, ao compromisso que temos como cidadão, aí eu vou falar sobre pessoa, cidadão e cristão. Pessoa, a legislação pátria, o Código Civil Brasileiro, até eu mencionei aqui, nos fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E o artigo 2º do Código Civil fala: a personalidade de pessoa começa com o nascimento, do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos na nascitura. Ou seja, nasceu, já tem direito. E se muitas vezes acontece alguma fatalidade num dos cônjuges e a criança já está cobertada com o direito, porque é uma pessoa. Porém, cidadão, ele só exerce o direito de cidadão, só pode ser chamado cidadão, quando ele está apto a participar da vida social e política. Uma pessoa que está envolvida na sociedade, inclusive politicamente, com o direito de votar ou de ser votado. É o caso dos candidatos. É quando ele passa a ser cidadão. E depois ainda vem o cristão. Aí é uma responsabilidade a mais, porque nós temos que saber escolher. Porque hoje acontecia com muita frequência a troca de favores. Você vota em fulano de tal, que ele promete um cargo para você. É errôneo pensar dessa forma. Porque quando nós votamos, nós não votamos numa pessoa para representar a minha pessoa exclusivamente. Ele vai representar uma sociedade. Ele não vai representar uma entidade, uma comunidade ou uma associação, não, de forma alguma. Ele vai representar o povo. E é por isso que nós temos que ter essa consciência. Já ouvi muitas pessoas falarem que não vão votar por causa que votou em fulano e fulano não deu emprego. Fulano, só quem consegue dar emprego é quem tem iniciativa privada, quem tem uma empresa aberta, quem consegue dar o emprego. Eu te prometo, mas se a pessoa é servidor público, aliás, agente político, que é o caso que o direito administrativo dá essa diferenciação. Tem agente político, agente público, servidor público e funcionário público. Servidor público e funcionário público. São essas 4 categorias. Mas no caso do vereador, o prefeito, que é o que nós vamos votar esse ano, vamos escolher novamente,
é um agente político. Então ele representa a sociedade. Então é errôneo nós pensarmos dessa forma. É por isso que temos que ter consciência e escolhermos o nosso candidato, quem de fato vai nos representar na Câmara e no Poder Executivo. Então, o cristão ele tem essa, para não querer sair na vantagem, porque na palavra de Deus nós encontramos quantos exemplos nós temos. José, você mencionou José do Egito, ele foi vendido, só que o Senhor preparou um meio em que ele se sobressaiu, ele foi abençoado por Deus, sem precisar de um acordo, sem precisar de um jeitinho, como nós dizemos, um jeitinho brasileiro, sem precisar de ser amigo do rei. Não, ele só precisou de duas coisas: Deus na vida dele, primeiramente, e segundo, através de Deus, fez com que Faraó reconhecesse que ele era um homem de bem e poderia representar. E foi ali onde ele exerceu o cargo de governador. Quando o próprio Faraó disse assim, disse para ele: por tua boca se governará todo o meu povo. Ele disse isso aí em Gênesis capítulo 41 e versículo 40. Por tua boca se governará todo o povo. Então isso foi o quê? Foi mérito dele? Não, foi Deus que deu essa capacidade para ele, e o homem reconheceu, sem precisar de um acordo, sem precisar de um conchavo. Então nós devemos ter consciência, no momento como cristãos, devemos ter uma extrema responsabilidade ao escolher os nossos representantes. Perfeito. Deus abençoe. Queridos, como vocês têm observado, se nós formos dar continuidade às perguntas e dúvidas, nós iremos discorrer sobre muitos temas, muitas questões, e isso necessitaria de horas. Eu quero aqui abrir um espaço para qualquer um dos nossos três irmãos que gostariam de fazer alguma pergunta para alguém. Irmã Andréia gostaria de estar fazendo alguma pergunta, esclarecendo alguma dúvida com o irmão Josivaldo, ou o irmão José Alberto, e vice-versa. O irmão Josivaldo gostaria de estar fazendo alguma pergunta para a irmã Andréia, para o irmão José Alberto, ou o irmão José Alberto também gostaria de estar fazendo alguma pergunta, alguma dúvida para um dos nossos irmãos? Não, na verdade, não é nem questão de dúvida. A irmã Andréia já explicou muito bem, não vou entrar mais na explicação, mas eu gostaria de inteirar aqui que ela já explicou muito bem a respeito da questão educacional, de perder a pergunta que você fez, muito pertinente ao assunto: onde você perde o seu filho? Eu, pela graça de Deus, eu ministro uma palestra sobre a questão educacional do adolescente. E a gente aprende ali que o pai, a mãe, a gente não perde os seus filhos na faculdade, a gente não perde o filho na escola, a gente não perde o filho no trabalho. A gente perde o filho dentro da nossa própria casa. Aí eu olho, não sei qual que é a câmera aqui, que falo: pai, você que está passando por dificuldade, que o teu filho está desviado, está lá fora, não se preocupa, você fez o que tinha de fazer. Tá? Não se preocupe, não adianta chorar o leite derramado. Não se preocupe mais com isso. Tá? Faça o que você puder fazer, faça, mas sabendo de uma coisa: a gente perde os nossos filhos dentro da nossa própria casa. A gente perde o filho dentro da nossa própria casa. Tá? Então, eu não vou mais falar nada, porque a irmã André já explicou tudo, bem explicadinho. Então, eu gostaria de só mencionar isso, irmão Lucas. Eu quero aqui abrir o espaço para cada um dos senhores poder estar aí deixando seus agradecimentos, suas considerações, e lembrando aos queridos ouvintes que nós estaremos posteriormente organizando fóruns individuais. Estaremos combinando, nos organizando para posteriormente nós organizarmos para termos fórum individuais. Um dia apenas com a irmã Andréia, outro dia apenas com o irmão Josivaldo e outro dia apenas com o nosso irmão José Alberto, porque tem muitas informações para serem reiteradas, para serem esclarecidas, muitas dúvidas. E você que está nos assistindo, você pode deixar aí na timeline, aí embaixo, aí no chat, no canal, suas dúvidas, perguntas. Você pode colocar lá a pergunta que eu gostaria que o nosso irmão presbítero e psicólogo Josivaldo respondesse, ou José Alberto, ou a irmã Andréia poderia estar me esclarecendo. Aí você deixa a sua pergunta, suas dúvidas, o que você gostaria que acrescentássemos, para que no nosso próximo fórum,
que será individual, aí nós poderemos estar agregando as suas dúvidas e as suas complementações. Então, nossa irmã Andréia, desde já eu agradeço pela sua participação, pela sua disponibilização de poder estar aqui conosco. Então, tem um tempo para poder deixar os seus agradecimentos, as suas considerações. Eu que agradeço a todos os meus irmãos, agradeço a companhia de todos. Foi um momento muito importante para nós. Aprendi muito aqui com o nosso irmão Josivaldo, através da psicologia. Aprendi muito com o nosso irmão Adalberto, falando sobre a política. E nós estamos à disposição dos nossos irmãos. Eu gostaria de te mandar uma paz do Senhor e um abraço bem forte. E Deus os abençoe. Deus abençoe, irmã André, e seu marido, irmão Paulo, sua filha. Deus abençoe e continue te enriquecendo cada dia mais, te capacitando na área da educação. Continue sendo a nossa bênção, instrumento de Deus para nossas vidas. Nosso irmão presbítero, psicólogo Josivaldo Teixeira, desde já muito obrigado. Que Deus te abençoe e te use sempre. Um abraço aqui à irmã Rose, aos seus filhos, a Evelyn, a Stephanie, o Eric, né, que está aqui conosco, nos ajudando, assessorando ao Pai. Deixe as suas considerações, seus agradecimentos. Olha, antes de fazer meus agradecimentos, eu gostaria de falar só um pouquinho só dos sintomas, né? Porque geralmente tem gente que fica, por que você não falou, tá? Sintomas não é depressão, sintomas da síndrome do pânico. Só alguma rapidinho, ó. Sensação de perigo iminente, ou achar que está prestes a acontecer, medo de perder o controle, medo de morte, de uma tragédia, sentimento de indiferença, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitação rítmica cardíaca acelerada, taquicardia, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, falta de ar, sufocamento, hiperventilação, que é respiração rápida, sensação de precisar ir ao banheiro, mesmo sem aquela sensação, calafrio, ondas de calor, náusea, dor abdominal, dor no peito, desconforto, dor de cabeça, tontura, dificuldade de segurar a cabeça, desmaio, sensação de estar com a garganta fechada, dificuldade para engolir. Isso são sintomas da síndrome do pânico, tá? E desde já eu agradeço de coração a nossa pedagoga, muito obrigado, aprendi bastante. Eu sou apaixonado pela pedagogia, gente, isso não adianta. A gente estuda psicologia, estuda bastante Piaget, estuda essa área aí, tá? Agradeço também ao irmão Zé Alberto, aprendi bastante também sobre política, sobre pedagogia. Obrigado ao presbítero e professor Lucas por essa oportunidade. Obrigado ao organizador aqui, o irmão Manassés, o Leno, o Jonathan, o Eric, meu filho, no áudio, o áudio está ótimo aqui. Muito obrigado. E dizer para você que está na sua casa, pensa bem, lembre-se que você passou por dificuldade antes, você passou por problemas mais difíceis, tá? Então nós vamos vencer, vamos conseguir. Que Deus abençoe, um abraço para todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Nosso irmão José Alberto, Deus te abençoe. Muito obrigado pela disponibilidade. Deus abençoe sua esposa, irmã Terezinha, um forte abraço. Aos seus filhos. É www? www. O Éter, o Wilbert e o Ellison. Suas considerações, seu agradecimento. Eu também quero agradecer, mais uma vez parabenizá-los por essa iniciativa, por essa ideia de colocar este canal para funcionar dessa forma, o presbítero Lucas e ao Manassés, que fez esse trabalho, teve essa iniciativa brilhante, e quero também agradecer ao nosso sonoplasta, né, que está ali no controle, e a nossa produção, o irmão Leno, o Jonatas, só vieram os dois hoje, né, o outro não veio, e agradeço de coração. Mas para encerrar, eu quero finalizar com o versículo que eu citei no bloco anterior da semana passada. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como cidadão terrestre, elegemos os nossos representantes, mas como cidadão celeste,
o nosso Rei nos escolheu. Nosso Rei Jesus Cristo nos escolheu. E aqui encerro esclarecendo a todos que estamos no ano eleitoral e devemos analisar bem e com cautela ao escolher os nossos representantes este ano, pois são eles que nos representarão nos próximos 4 anos. Escolhamos, pois, quem de fato pode nos representar, para não nos envergonhar no futuro. Muito obrigado. Graças a Deus. Apenas um sentimento de gratidão, faltam-me palavras para agradecer pela vida de cada um de vocês. A Igreja de Cristo, ela está sendo abençoada com a vida de vocês. Está aqui um exemplo muito claro e clássico de haver uma dedicação a uma formação acadêmica. Que Deus abençoe nossos irmãos. Obrigado pela vida de vocês. Que o Senhor Deus continue enriquecendo cada vez mais os senhores em suas áreas, que vocês possam continuar sendo brilhantes, atuando na área de cada um de vocês, na área da educação, na área da psicologia, na área do direito, na área da política, nosso irmão José Alberto. Queremos aqui louvar a Deus pela vida também do nosso irmão Manassés Gregório, que foi o idealizador deste fórum. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, agradece a você pela audiência, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Eu tenho certeza que você, assim como eu, foi enriquecido com as palavras, com os ensinamentos que os nossos irmãos deixaram para nós. Que o Senhor Deus em Cristo te abençoe. E não esqueça, compartilhe. Envie o link do YouTube para o grupo da família, para os seus conhecidos, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E mesmo em época de pandemia, de quarentena, você pode ser um evangelizador, um missionário. Como? Compartilhando o link deste canal, deste vídeo. Nos ajude. Que Deus em Cristo te abençoe. E até breve. Um forte abraço em nome de Jesus.